Fala galera, e aí, beleza? Depois de muito tempo, finalmente estou retomando aqui o canal do Eu Quero Biologia e já peço para você parar tudo, meter o like nesse vídeo e também se inscrever no canal, porque no vídeo de hoje eu vou abordar 26 fatos sobre as aves. Bora lá? Fato número 1: as aves constituem o grupo de vertebrados mais conhecido em todo o mundo e grande parte disso se dá em função desses animais serem muito numerosos e também porque eles ocorrem em quase todas as regiões do planeta. Basicamente você consegue ver aves no deserto, como também nos polos norte e também no polo sul. E isso faz com que esses animais sejam fáceis de se estudar, já que a gente consegue ver eles com certa facilidade, e isso contribui muito para que a gente avance no conhecimento sobre esse grupo tão incrível que é as aves. Fato número 2, você sabia que já existem mais de 11 mil espécies de aves conhecidas pela ciência? Pois é, bastante, né? Fato número 3, você sabia que as aves são descendentes, na verdade, dos dinossauros? Você deve com certeza já ter visto, por exemplo, no seu livro de biologia, a foto de um dinossauro pequenininho ali com algumas penugens, algumas penas, o famoso Archaeopteryx. Ele que é o ancestral mais comum entre as aves e os dinossauros. Fato número 4, as aves são os únicos organismos que apresentam pena. Embora pareça óbvio, na verdade as penas elas têm uma correlação direta com a capacidade de manter um animal, que no caso são as aves, em pleno voo, né? Diferentemente, nenhum outro vertebrado apresenta essa característica. Fato número 5, aproveitando já o gancho aí, as aves, além dos morcegos, são os únicos animais capazes de voar livremente. Fato número 6, o bico das aves é córneo, ou seja, ele é constituído por osso e recoberto, revestido ali com uma camada de queratina. Só para constar, eu vou parar de falar os números, tá? Eu só falando os fatos um atrás do outro e na edição eu coloco o número de cada um, porque já não dá mais. Os representantes das aves atualmente não possuem dentes. Entretanto, algumas aves podem apresentar, na verdade, lamelas ou pequenas estruturas que lembram pinças ou ganchos ao longo do bico, como no caso dos gansos e dos patos, que utilizam o bico ali para filtrar, né, o substrato, por exemplo, ou capturar as suas presas no ambiente aquático. Das mais de 11 mil espécies de aves já conhecidas, a América do Sul é o continente que abriga o maior número delas. E dentre os países aqui da América do Sul, o Brasil é o que detém o maior número, a maior diversidade de aves, com cerca de 1.800 espécies já conhecidas. O minúsculo beija-flor de Cuba é a menor espécie de ave já conhecida. Em contrapartida, o avestruz é a maior ave do mundo, podendo alcançar até 2,5 metros de altura e pesar cerca de 130 até 150 quilos. As aves apresentam várias adaptações também com relação a seus pés, né? Elas podem ser classificadas, só um minutinho que eu vou colar o nome aqui porque é bem difícil. Anciodáctilo, zigodáctilo, sindáctilo, pamprodáctilo e heterodáctilo. 5 classificações então com relação à forma dos seus pés. E isso basicamente está relacionado com a forma com que elas se relacionam com o ambiente, como no caso, por exemplo, dos pica-paus, que tem a posição dos seus dedos totalmente diferente de uma ave como, por exemplo, um gavião, que precisa não de segurar, né, numa árvore como um pica-pau, mas de fazer um voo em queda livre e capturar a sua presa com eficiência. Nesse sentido, as aves então apresentam variações com relação à forma dos seus pés e também com relação à disposição de seus dedos, onde isso está diretamente ligado à forma como elas se relacionam com o ambiente ou também com as suas presas. Já com relação às aves aquáticas, por exemplo, a gente pode observar 2 adaptações importantes com relação aos pés, né? Uma delas é que algumas aves, como por exemplo os patos e os gansos, apresentam membranas interdigitais que facilitam o seu nado, a sua locomoção dentro d'água. Por outro lado, algumas espécies de aves apresentam dedos muito longos e estruturas ósseas mais finas, mais leves, o que facilita, por exemplo, o seu caminhar sobre as plantas aquáticas. Já nas aves predadoras, a gente observa que os pés delas são bem mais resistentes, numa estrutura óssea muito mais forte, mais pesada, mais robusta, né? E também existe a questão da evidência das garras, né? Então são sempre ali expostas e justamente para facilitar a captura e a contenção ali das suas presas. Outra característica importante também ainda sobre os pés é, por exemplo, a habilidade que algumas aves têm de poder não apenas manusear o alimento com os pés de uma forma muito eficiente, como também girar o pé e levar o alimento até a boca. E a gente vê isso bem evidente, por exemplo, nos psitacídeos, né? Um exemplo clássico deles, os papagaios. As aves ratitas, como por exemplo emas, avestruz e emus, sofreram ao longo do tempo uma redução no número de dedos dos pés,
Nesse caso, as emas, por exemplo, possuem 3, enquanto os avestruz possuem apenas 2. Bom, com relação aos hábitos das aves, a maioria tende a ser crepuscular, ou seja, estão bem ativas nas primeiras horas do dia e também no final da tarde. Muitas espécies de aves são capazes de migrar, ou seja, se deslocar de uma distância para outra em busca de alimento ou de parceiros sexuais. Cerca de 400 espécies de aves migram anualmente do hemisfério norte para o hemisfério sul. Só para você ter noção, as andorinhas do mar são capazes de voar cerca de 25 mil quilômetros, considerando aí a ida e a volta entre o Oceano Ártico e também os pampas argentinos. Uma das principais adaptações das aves migratórias é a capacidade que elas têm de armazenar gordura no corpo, e isso serve como uma reserva energética importante para sustentar e manter elas ativas ao longo das grandes distâncias percorridas enquanto voam. O senso de direção, e de orientação dessas aves é extremamente preciso, tanto é que elas conseguem percorrer as mesmas rotas anualmente, desviando ali muito pouco dos trajetos anteriores. E essa adaptação também é muito importante porque permite que elas continuem voando durante a noite sem se desviar do trajeto principal. Com relação ao comportamento social das aves, elas podem apresentar 2 grupos. O primeiro são os grupos que são formados por indivíduos da mesma espécie, e o segundo são grupos que são formados por aves de diferentes espécies, os famosos grupos mistos. Uma das vantagens mais evidentes com relação à formação dos grupos mistos é a questão do aumento das taxas de sobrevivência ou até mesmo o oposto, a redução das taxas de mortalidade ou de predação por eventuais predadores que sempre estão próximos ali desses bandos. Nesse sentido, acaba que o tempo todo tem uma ave comendo e outra olhando, já que ao primeiro sinal de um predador por perto, todas vão juntas para um outro lugar. E embora essas aves estejam juntas e pareçam estar competindo entre si, já que são várias espécies diferentes, na verdade acontece um efeito oposto, ao contrário disso. Elas acabam se ajudando na obtenção de alimento. E isso faz com que o bando sempre se desloque junto. Com relação ao comportamento, a gente pode citar ainda a questão do canto, uma característica mais notável das aves. A diversidade de canto nas aves é muito grande. Existem não apenas diferenças entre as espécies, como também dentro de cada espécie existem diferentes tipos de canto. Canto, por exemplo, associado a situações em que envolve cortejo, a reprodução, ou cantos também envolvendo a competição por recursos, por alimento, por abrigo, enfim. E mais ainda do que isso, algumas espécies de aves ainda conseguem até mesmo imitar o som de várias outras espécies. Com relação aos ambientes em que as aves se encontram, elas podem ocorrer em várias situações extremas, como por exemplo os albatrozes. Eles acabam ingerindo ao longo do dia várias quantidades de água, que é extremamente salgada. E eles apresentam várias adaptações fisiológicas para lidar aí com essa grande quantidade de sal no organismo, que para várias outras espécies de aves seria extremamente prejudicial. Então, além das aves que ocorrem nos ambientes extremos, existem ainda as aves que são extremamente sensíveis às alterações ambientais, ou seja, geralmente são aves com baixa densidade populacional e que ocorrem em regiões muito específicas, geralmente aves endêmicas de uma determinada região. E com relação à alimentação, as aves podem se alimentar de uma infinidade de recursos, podendo algumas ser exclusivamente insetívoras, outras frugívoras, outras nectarívoras, que se alimentam do néctar das flores. Algumas também podem se alimentar exclusivamente de peixes, outras exclusivamente de moluscos. Enfim, as aves apresentam uma grande diversidade com relação ao tipo de alimento que elas podem obter. Isso também facilita com que elas ocorram e ocupem quase todo o planeta. É isso aí, galera, chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo e se você gostou, por favor, deixa aqui o seu comentário, sugira novos vídeos com novos temas, novos grupos de vertebrados ou invertebrados. Eu estou à disposição de vocês e espero que a gente converse muito mais, que a gente vá trocando ideia para que esse canal aqui se torne uma grande comunidade sobre grandes apaixonados pela vida na Terra. Eu sou Gerrit Marcel, conectando você ao maravilhoso e intrigante mundo natural. Valeu, até mais!